Bom, boa noite. Eu queria. Nós somos poucos, né? Não quer dizer que não um público muito seleto, mas eu queria dizer que o que nós realizamos aqui depois vai para a internet. Então, a dimensão de público soma tudo isso, né? Aliás, eu falei no meu discurso de posse, né? Que desde que a academia começou a colocar coisas na internet, a gente tem palestras que já foram vistas por 2.500 pessoas, 1.500. Então, agora nós temos esse mundo novo, né? Cada vez mais novo. E muitas vezes até incompreensível para alguém que está na minha idade, tem algumas coisas de como as coisas circulam. Bom, eu queria começar salientando e dizendo também para nós que estamos aqui, para quem depois assistirá pela internet, que essa é uma sessão especial, né, para a Academia Mineira de Letras, por vários motivos. E o primeiro é que nós estamos começando esse programa, né, o Livro do Mês, que, aliás, funciona na internet. Uma coisa é a divulgação de um livro por mês, que circula com esse título, o Livro do Mês, da Academia Mineira de Letras, nas redes sociais. Esse está aí circulando no Instagram, Facebook. Então, é uma recomendação de leitura, uma recomendação do livro que a academia está fazendo. Esse programa, ele inicia agora como uma forma, né, de contato da academia com a sociedade, e tem todo sentido, porque isso aqui é uma casa do livro, né? Quer dizer, nós temos um acervo aqui de 30 mil livros aí na coleção Eduardo Freire, na coleção Ivalde Moreira, Nelson de Sena, a Biblioteca dos Acadêmicos, né, que pretende reunir, também tem informação, porque os mais antigos nem sempre a gente consegue os livros. É um trabalho que tem sido feito de procurar, né, em sebos, em livrarias que tem esses livros, para a gente completar. A segunda razão, né, que é de satisfação, motivo de satisfação, é nós começarmos com esse livro, né? Milagre no Sertão de Minas, a prodigiosa Lagoa, que coloca em circulação uma preciosidade do ICAM. E um livro organizado pelo nosso confrade, Amilcar Viana Martins Filho, e pela Vera Alice Cardoso. Eu vou dizer agora de um ponto de vista pessoal, que eu fico feliz de receber a Vera Alice hoje. Nós tivemos, né, um bom tempo, que talvez eu diria melhor, um tempo bom de convivência diária, quando nós dois estávamos na reitoria da Universidade, na gestão do professor Tomás Haroldo Mota Santos. Eu era vice-reitor e a Vera Alice era chefe de gabinete. Então, vocês já imaginam o tanto de contato que nós tivemos nessa época. Bom, por último, eu queria mencionar, né, que o livro do mês, todo o programa, a academia promove no âmbito do plano anual de manutenção da academia, que é realizado mediante a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a famosa Lei Rouanet, e com o patrocínio aí do Instituto Unimed e da CEMIG.
E sempre é importante, nós sempre fazemos agradecimento a essa parceria que se mantém por vários anos. Bom, então, dando as boas-vindas à Vera Lícia, vocês todos, eu vou pedir ao Amilcar que assuma aqui a apresentação da Vera. Amilcar é de casa, ele também não está... Pode ver, Amilcar. Vou chamar a Vera também já. Por favor. Vera, que seu lugar está aqui, ó. Mais informal. O show é seu, né? E eu vou assistir de lá, tá? Você fica na cadeira. Não, nessa cadeirona não tá. Boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer à Academia Mineira de Letras, ao professor Jacinto, nosso presidente, o convite de inaugurarmos esse novo programa da Academia, que é uma ideia muito interessante. Todo mês nós estaremos conversando e discutindo sobre um livro organizado, escrito por membros da Academia. É mais amplo do que isso? Não. A ideia é, eventualmente, pessoas de fora da Academia. É uma ideia muito interessante. E eu quero dizer, meu nome é Amilcar Martins, eu sou diretor do Instituto Cultural Amilcar Martins. Eu queria falar muito rapidamente que há muitos anos, a prodigiosa Lagoa, tem muitos anos que eu conheço o livro, e tem muitos anos que eu gostaria de fazer essa edição que nós finalmente conseguimos fazer. Nós temos os originais, o original da prodigiosa Lagoa, de 1749, e outros originais do Charlie Romano, e mais 2 originais do Charlie Romano. Então, nós conseguimos finalmente fazer. Eu convidei alguns professores, quase todos da universidade, a professora Júnior Furtado, a professora Vera Alice, a professora Cristina Ávila e a professora, como se chama? A Rita de Cássia, para escrever artigos sobre a importância, o sentido desse livro, e fizemos essa edição. Eu quero dizer que a professora Vera Alice vai falar sobre o livro para nós hoje. A Vera Alice é uma amiga querida de muitos anos, nós colegas na universidade, e fizemos juntos o programa de doutorado na Universidade de Illinois durante vários anos, convivemos, ela com as filhas, com a Rita, com a Irene, enfim, foi um convívio fraterno, foi muito interessante. Ela é filósofa, formada em filosofia, formada em ciência política e com doutorado em história. Ela fez graduação em filosofia, mestrado em ciência política no DCP da UFMG e o PhD, o doutorado na Universidade de Illinois. Nós fomos orientados pelo professor Joseph Love, da Universidade de Illinois. Então, por isso é um prazer muito grande estar apresentando a vocês a professora Vera Alice, que vai falar sobre o livro de uma maneira geral, tem descobertas importantes, tem detalhes, informações importantes sobre esse livro, que é um clássico da historiografia, da historiografia mineira, né? O livro a primeira edição é de 1749, quer dizer, é um livro extremamente raro, e a Vera vai nos falar sobre esse livro. Como passo para vocês agora, a professora Vera vai falar sobre o livro. Obrigada. Muito obrigado, Vera. Também vou descer. Estou usando, né? Estou usando o microfone. Eu agradeço.
Do lado de lá? Tá. Não, essa cadeira do meio é assustadora. Tá com nada. Pode ser? Eu vou falar sobre esse livro intitulado Milagre no Sertão de Minas, A Prodigiosa Lagoa, publicada pelo Instituto Cultural Amigo Martins em 2022. E me sinto honrada de ser a primeira palestrante nesse programa O Livro do Mês, e também acho que é uma ocasião especial para o Instituto Cultural Amilcar Martins, que publicou o livro, ter sido selecionado para o primeiro destaque, né, no programa que hoje se inicia. E também para mim é uma alegria muito grande estar aqui num evento dessa instituição tão prestigiosa, que nesse momento é presidida pelo meu querido colega Jacinto Lins Brandão. Então, esse livro tem esse nome, né? Milagre no Sertão de Minas, A Prodigiosa Lagoa. De que lagoa se trata? É a lagoa que hoje em dia a gente conhece como Lagoa Central, localizada no município de Lagoa Santa. E o município se chama Lagoa Santa. A lagoa, hoje em dia, tem o nome oficial de Lagoa Central e se tornou, inclusive, um patrimônio municipal, conforme uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores da cidade em 2001. Então, virou um patrimônio da cidade, a lagoa. Nesse momento inicial da sua história, era chamada de Lagoa Grande. E por que falar de milagre em relação a essa lagoa? E por que falar que a lagoa era prodigiosa? Por quê? Para a gente entender essas atribuições, essas qualificações, né, da lagoa e a ideia de milagre associada a ela, a gente precisa voltar às suas origens, as origens da cidade de Lagoa Santa. E essa origem e as circunstâncias dela estão narradas nesse opúsculo anônimo, publicado em 1749, em Portugal, que se chama, tem um nome importante, que fala da prodigiosa lagoa e das curas que ali ocorreram. Então, nós sabemos que a origem de Lagoa Santa está associada a curas, e que foram, à época, consideradas milagrosas, e que deram às pessoas que experimentaram aquela origem a capacidade de falar de prodígios da providência, para beneficiar os seres humanos nesse rincão remoto do Império Português. Naquele momento, a Lagoa Santa, né, e um pedação do Brasil estavam sob a jurisdição do Império Português. E a lagoa estava situada numa capitania. Então, o que esse livro, esse opúsculo nos conta? Ele nos conta que aconteceram coisas miraculosas lá, que muita gente que se banhou na lagoa ou tomou a água da lagoa se curou de males que a medicina da época não conseguia curar. Então, a gente sabe que isso está escrito nesse livro, nesse opúsculo. É um livrinho pequenininho, que tem 27 páginas. Então,
Está escrito isso, né? As pessoas se curaram. Então, antes da gente falar do modo como essas curas foram comprovadas, eu gostaria de falar do livro, para que vocês tenham interesse em lê-lo, em ler o livro, né? Esse livro que o ICAM publicou em 2022. O Opúsculo, publicado anonimamente em 1749, em Portugal, um exemplar dele é parte da coleção de obras raras do Instituto Cultural Amilcar Martins. E quando o bibliófilo Amilcar Martins conseguiu dinheiro suficiente para organizar a publicação do Opúsculo, ele imediatamente concebeu a publicação da seguinte maneira: a publicação do facsímile do Opúsculo, a transcrição do Opúsculo e alguns estudos relacionados ao tema do Opúsculo, a Lagoa Prodigiosa e os milagres a ela associados. Esses estudos são os seguintes: eu vou brevemente falar para vocês do que é o conteúdo de cada um dos estudos. A bibliotecária documentalista Diná Marques Pereira Araújo, o que ela analisa no estudo dela, que está nesse livro, são as características da obra rara. Qualidade da impressão, do papel, da forma de apresentação do opúsculo, e a autenticidade dele é inegável. A professora pesquisadora da UFMG, Júnia Ferreira Furtado, escreveu 2 ensaios, 2 estudos, super bem documentados, super bem detalhados. O primeiro tratando do grande tema da autoria do opúsculo. Lembrem-se, ele foi publicado anonimamente. Quem escreveu esse opúsculo? O desafio que a Júnia tomou para si responder, e ela faz isso com a maior competência e brilhantismo depois de pesquisa longa e detalhada em arquivos portugueses. O segundo estudo que ela escreveu trata justamente dos males e das curas, e a leva a falar da medicina da época. O terceiro estudo da pesquisadora Cristina Ávila trata de um tema também extremamente interessante para a história de Minas, que é o predomínio da mentalidade barroca entre nós. Uma mentalidade associada à aceitação e reforço e inovações, criações, invenções de superstições, de crenças que influenciavam costumes e tradições da época, mostrando que a sociedade que aqui vivia era uma sociedade assim muito convencida dessa dicotomia do mundo dividido entre o bem e o mal, Deus e o diabo, forças do mal e forças do bem, luz e sombra. Então, a Cristina trata disso para mostrar que a medicina objetiva, pretendida pela mentalidade científica, ia ter muito, muito trabalho para se introduzir e ser aceita aqui em Minas Gerais. O estudo da professora pesquisadora Rita de Cássia Marques tem a ver com fatos já do século XIX. A professora é uma especialista em história da medicina, e um dos temas que ela aborda com muita competência é o tema do termalismo, da cura pelas águas, que já era bem conhecida no século XVIII, tanto na Europa quanto aqui em Minas Gerais. Então, ela lida com todo o processo de regulamentação do uso e da apropriação pública dessas águas termais, das fontes termais.
mas ela mostra bem que toda essa história, né, de envolvimento do poder público com fontes termais, regulamentação do uso da cura pelas águas, teve importância em Minas no sul, no chamado Circuito das Águas, com toda a lista de municípios, né, que se formaram e se desenvolveram com a riqueza das suas reservas termais, e o Triângulo Mineiro, a região lá de Araxá. O estudo que eu escrevi tem a ver com a lagoa, no seguinte sentido. É uma lagoa grande, que enquanto chamava Lagoa Grande, teve uma história. Foi um período da lagoa, que ainda como Lagoa Grande, pelo fato dela ser local de curas, às quais se atribuíram razões miraculosas, veio a ser chamada de Lagoa Santa. A história dela, da Lagoa Grande, rapidamente se tornou a história da Lagoa Santa, né, com poderes miraculosos, milagrosos. E já no século XX, a lagoa é simplesmente uma lagoa central, que está no meio da cidade de Lagoa Santa, que é parte de uma paisagem maravilhosa que atrai turistas que estão buscando lazer, beleza, tranquilidade, relaxamento, sem ninguém mais falar de poderes miraculosos. Hoje ela é a Lagoa Central. Então eu peguei os 3 momentos da cidade com a sua lagoa e falei do importante em cada momento, do que eu vou falar, e vou detalhar isso daqui a pouco. Bom, então, com base nesses ensaios e no que nos diz o opúsculo, o que a gente sabe sobre a lagoa e os seus poderes miraculosos? A gente sabe o seguinte, que quem primeiro experimentou o poder miraculoso da lagoa foi um colono português chamado Filipe Rodrigues, que se instalou ali na beirada da lagoa com uma fazendola e um alambique em 1733. E esse Filipe Rodrigues, tudo indica que ele era muito atacado de sífilis, porque ele tinha doenças purulentas com muitas características dessas ulcerações próprias do estágio avançado da sífilis. Ele conta, aliás, ele foi o primeiro que experimentou a cura. As feridas secaram. 32 feridas espalhadas pelo corpo inteiro. E ele ainda relata um caso interessantíssimo, que ele foi atacado de surdez e que, como ele sabia que a lagoa curava, ele mergulhava na lagoa e sacudia a cabeça, escutou uns estalidos e numa bela noite, depois dele ter nadado e escutado os estalidos, ele relata que dormiu tranquilamente e que no dia seguinte ele ouvia, não tinha mais problema nenhum de audição. E ele conta também que alguns animais com feridas que entravam na lagoa, as feridas secavam. E escravos ali de fazendolas da região, que tinham feridas, entravam na lagoa, tomavam banho na lagoa e as feridas secavam. Isso em algum momento entre 1733 e 1749. O que aconteceu em 1749? Fevereiro de 1749. De acordo com o opúsculo, hein, gente? Isso está escrito. Não estou inventando aqui nada, não. Chegou um funcionário
da coroa portuguesa lá na casa do Filipe Rodrigues, para falar com ele que o melhor que ele poderia fazer naquele momento seria vender a fazenda dele, porque ele já estava devendo a muita gente, e esse pessoal já ia entrar na justiça contra ele, e que para ele não passar por vexame maior, que o melhor era vender a fazenda e o alambique, o mais que ele tivesse, e pagar as dívidas, honrar as dívidas dele. Esse funcionário que foi lá visitar o Filipe com esse conselho, sofria do que ele chamava de um formigueiro renitente nas partes pudendas. Mal podia andar, ele mal dava conta de andar, ele se rastejava e usava só umas roupas brancas, leves, devia ser um espetáculo, porque ele não aguentava de dor, as feridas doíam muito. Quando ele escuta a história do Filipe Rodrigues e de como as feridas do Filipe Rodrigues, que também deviam ser horrorosas, secaram, e o Filipe mostrou para ele feridas secas, ele resolveu seguir a mesma receita. E depois de um certo número de banhos, ele melhorou, quase que sarou. Voltou para Sabará, onde morava um médico e clinicava um médico vindo de Roma, o nome dele é Antônio Ciali, tem gente que pronuncia Ciali, eu vou falar Ciali para ser a grafia que a gente encontra nos estudos. Contou para ele, olha o que me aconteceu. Então, em março de 1749, o Ciali, que ficou intrigado com a história, foi lá para ver se as curas eram genuínas mesmo. Foi com uma mentalidade científica. Ele não acreditava, ele acreditava em Deus. Não tem dúvida nenhuma. Acho que todo mundo na época acreditava em Deus por dever social, né? Assim, porém, ele já era um homem versado em botânica, em química, em matemática, em biologia. Então, e no método científico. Então, ele estava certo que tinha a ver com alguma coisa na composição das águas, que curava tudo. Algumas coisas, outras coisas, não. Então, ele foi com essa mentalidade de pesquisador para a Lagoa Grande. Testou as águas da Lagoa Grande e verificou que a composição delas era bem clara. Continham elevadíssima quantidade de dois minerais. Um, o aço, que é o ferro, e o outro, o vitríolo, que é uma das formas do ácido sulfúrico. E então ele verificou que todos os casos registrados como cura, e ele foi de caso em caso, ele não ouviu dizer, ele registrou, junto com outras pessoas, ele anotou as características da doença, do mal e da cura. E se a cura tinha sido completa, se tinha sido por banho, se a pessoa tinha tomado a água, o que é que a pessoa tinha feito. Ele procedeu como um cientista. E ele verificou que a água tinha fortíssima capacidade de curar, principalmente males e doenças e achaques epidérmicos. O negócio era muito de pele. E eu vou ler para vocês aqui uma descrição dos tipos
de males externos. Os internos, ele verificou que as águas ajudavam muito no que ele chama, no povo na época lá chamava de lienteria, que era disenteria, diarreia, e opilações, que era verminose, e alguns males de artríticos, de dores artríticas. Então, olha o que é que os males que ele verificou que tinham sido curados, as características. Entre os males externos, formigueiros horrorosos, alguns já perto de cicatrizarem, espinhas que, supuradas, expunham os ossos, feridas causadas pela lepra, chagas muito antigas, algumas já próximas da cura depois dos banhos, morféias e quisilas que já haviam consumido alguns dedos. As queixas internas não passavam de 4 ou 5 casos, uns com opilações e outros com lienterias, as tais diarreias, já de anos, e outros com dores artríticas, que, sem diferença, também melhoravam. Então, eram males internos e externos que ele verificou, que alguns casos eram tratados com banhos e outros com ingestão da água. E que o prazo de melhoria ou cura total variava de pessoa para pessoa. Então, ele disse, não tem uma cura genérica. Então, isso precisa ser tratado por médico. Não pode ser qualquer pessoa que pegue a água e acha que vai conseguir, pelo uso da água, de qualquer maneira, obter cura. Daí a insatisfação de muitas pessoas que não se curavam, porque a água não dava conta daquilo. Então, entre os casos relatados no opúsculo 113, há casos desses males internos e externos, mas são 88 homens e 25 mulheres. Preto, branco, pardo, livre, forro, escravo e diferentes idades, desde criança até pessoa mais velha. Então, o médico viu que era uma opção de uso pelas águas, era um tratamento, e prometeu escrever um livro, um tratado, para descrever as doenças e a capacidade de cura dessa lagoa específica. Ele entendia muito bem que o problema não era a fonte milagrosa, mas sim a natureza química das águas. E esse segundo opúsculo que ele escreveu, o ICANN também possui uma cópia, e o livro tem a transcrição desse segundo opúsculo que ele escreveu. Como é que a professora Júnia concluiu que quem escreveu o opúsculo foi o Antônio Ciali, esse médico? Ela compara o estilo de escrita, ela compara a mentalidade científica que está descrita no opúsculo, publicado em 1749. Ela mostra que ele fez uma análise muito detalhada do mal ou achaque curado, com um linguajar médico, e, portanto, ela encontrou evidências que mostram que o autor do opúsculo anônimo era o Antônio Ciali. Foi ele que escreveu. Ele estava lá em março de 1749, ele viu a história toda, ele que escreveu. Por que anônimo, então? Por que não botou o nome dele no papel? Porque
ele era romano, ele era italiano, né? E estava em território português, no qual ele aspirava a exercer a medicina com autorização real. Nós sabemos do burocratismo português, né? O cara estava lá em 1749, parece que ele chegou lá bem antes, mas ele só obteve a autorização oficial para clinicar em território português em 1765. Então, segundo a Júnia, ele não queria se expor, pôr o nome dele num opúsculo que foi publicado numa casa impressora oficial em Lisboa, antes de receber a autorização da autoridade médica mor do rei. Ele só recebeu isso em 1765. Mas ele clinicava na província de Minas Gerais como um todo. Por quê? A Júnia também diz, ele era apadrinhado de altíssimas autoridades provinciais, do governador-geral, do procurador-geral, todo mundo era amigo dele e ele era médico dessas pessoas, e então ele tinha livre trânsito como médico na província de Minas Gerais, mas não na totalidade do território imperial português na América. Aí ele esperou. Então, logo ele obteve a licença, ele foi para o Rio de Janeiro para ser médico oficial da corte. Então, antes ele estava se preparando, né, para cargos maiores. Agora, esse opúsculo, eu acho que com esse estudo da Júnia, fica provado de maneira quase que insofismável que o autor do Anônimo de 1749 é o Antônio Seali. Mas esse opúsculo de 1749, a autoria dele foi atribuída a um outro, não médico, cirurgião. A diferença entre médico e cirurgião naquela época era a seguinte: o médico, ele tinha o total domínio do conhecimento científico e médico existente à época. E ele recebia autorização de uma universidade para exercer a medicina. O cirurgião, ele também tinha um treinamento profissional específico, mas ele só cuidava de quebraduras, ele podia colar partes do corpo e fazer operações com partes quebradas do corpo, de receitar, em alguns casos, para males mais conhecidos, mas ele não tinha o saber reconhecido pela universidade. Então, esse cirurgião, João Cardoso de Miranda, português, que veio para o Brasil também, e assentou a sua clínica lá na Bahia, em Salvador. Além do mais, ele era comerciante de escravos, um trabalho paralelo dele. Ele era especialista em ervas, ele inventou um remédio para combater o escorbuto, que era uma doença que graçava muito na colônia, principalmente entre os escravos. Então, mas ele estava ficando cego. E tinha algum problema que afetava os dois olhos e ele estava ficando cego. E ele ficou sabendo da Lagoa Milagrosa e se dirigiu a Minas. E a ele se atribui a autoria desse opúsculo de 1749. Tudo indica que, em razão de um processo histórico de atribuição de autoria a esse opúsculo, que foi ocorrendo ao longo do tempo, do século XIX, século XX, por bibliófilos
estudiosos de arquivos e documentos portugueses. E em razão do fato de que João Cardoso de Miranda, em 1752, publicou um opúsculo com autoria clara, ele escreveu o nome dele, para defender o remédio que ele tinha inventado para o escorbuto, contra colegas maldosos que estavam falando que o remédio não valia nada. Ele foi se defender e nesse opúsculo ele conta da viagem dele a Minas e conta que ele teve toda a melhora que teria sido possível para ele depois de anos de cegueira progressiva ao tomar banho na lagoa. Então, muito provavelmente por causa disso, o opúsculo foi atribuído, a autoria do opúsculo foi atribuída a ele. Mas foi atribuída dessa maneira cautelosa, que eu acho que quem é bibliófilo entende, que é botar entre colchetes o nome do suposto autor. Ao invés de escrever o nome sem marca nenhuma, põe entre colchetes para falar, pode ter sido esse fulano o autor. Em suma, a ele se atribuiu a autoria. O ICAM publica na seção de obras raras o João Cardoso de Miranda como autor do opúsculo, e não sei o que o ICAM vai fazer agora com esse registro, né? Depois do estudo da Júnia, que é um estudo absolutamente, na minha opinião, insofismável e definitivo. Em suma, essa história aí do opúsculo, da disputa de autoria. E o que acontece a Júnia acha, de acordo com dados que ela tem do tempo que levou para a notícia dos prodígios da Lagoa se difundirem para outras partes do Brasil, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, ela acha, e o tempo da viagem até Minas, ela acha que João Cardoso de Miranda veio a Minas no início de 1750. E o opúsculo já tinha sido mandado para Portugal para publicação, para divulgação dos prodígios da Lagoa. Então, esse é um pedaço da história. E o que acontece com essa lagoa e com o lugarejo, né, que foi se formando em razão do fato de que quando a notícia da capacidade miraculosa da lagoa se difundiu, ajuntou gente, né, trouxe muita gente para aquele local, a ponto de o próprio Ciali chamar a atenção das autoridades que estavam ali perto, em Sabará, né? Todo mundo sabe que Lagoa Santa não fica muito longe de Sabará, não. Hoje a gente sabe disso, né? Pertinho. Então, as autoridades instaladas em Sabará vieram para tomar conhecimento do que estava rolando ali na Lagoa Grande, e vieram autoridades civis, autoridades religiosas, e o governo português, muito cauteloso, como sempre, ele tanto deu razão ao Ciali. Essa lagoa aqui ela tem uma composição que tem que ser preservada, então vamos fazer com que o povoado que vai se construir para receber os doentes e para dar apoio aos acompanhantes dos doentes, vamos construir esse povoado de maneira que não haja esgoto em cima da lagoa. A lagoa tem que ser protegida. Vamos construir num lugar em que dejetos e esgotamento sejam encaminhados para outro canto, que não a lagoa.
para o poder dela, miraculoso, ser preservado. E, ao mesmo tempo, reconheceu que ali havia milagre, havia um elemento espiritual que devia ser reconhecido. Então, o bispo Frei Manuel da Cruz resolveu que podiam ser ditas missas diárias entre 5 da manhã e 11 horas, com um altar portátil, e que os fiéis deveriam contribuir com dinheiro para a construção de uma capela, em nome e em louvor de Nossa Senhora da Saúde. Então, foram estabelecidas regras, né, para a organização da cidade que se formava, e o cuidado e a responsabilidade por manter os protocolos foi entregue a uma pessoa importante, um fazendeiro importante ali da redondeza, que ficou funcionando como uma espécie de prefeito local. O que se sabe em seguida é que, por um alvará de agosto de 1823, o governo provincial, agora nós já estamos livres de Portugal, já é governo brasileiro, então o governo provincial criou a freguesia de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa e vinculou a freguesia à vila de Santa Luzia. Aí tem um começo oficial da cidade, como freguesia. E entre 1823 e 1825, numa visita pastoral, o Frei José da Santíssima Trindade registrou que a capela de Nossa Senhora da Saúde seria a matriz da nova unidade administrativa. E que ali, naquele local, já viviam 3.642 almas de todas as idades, e servidas por 5 padres. Ou seja, era uma cidade que já estava bem organizada, né, com uma população estável e uma cura espiritual relevante. 5 padres, que eram sustentados por contribuições dos fiéis locais. Em 1831, foi criada uma escola de primeiras letras na cidade. Então, ela estava crescendo, né? Mas o Frei, quando ele fala da freguesia, ele não nos diz nadinha da lagoa. Ele não menciona poder miraculoso da lagoa, não conta nada da lagoa. Então, a gente não sabe o que está rolando com a lagoa nesse meio tempo. A gente só sabe que em 1864, o Almanaque Administrativo e Civil de Minas Gerais dá notícia da freguesia de Lagoa Santa, com 3.600 habitantes, e diz o seguinte: esse almanaque, ele tem o seguinte registro, que eu acho que deve ser útil para mostrar também a perda da importância da ideia de que a lagoa era miraculosa, produzia prodígios e que tinha muita gente lá procurando a lagoa para curas. O almanaque, ele relata a origem do povoado, sem citar, contudo, se persistia o fluxo de pessoas em busca de cura por meio do uso das águas da lagoa. Ele diz o seguinte: esta povoação deveu sua fundação e nome
às águas de uma lagoa, a cujas margens está situada e que, examinadas pelo Dr. Ciali em 1749, descobriu-lhe qualidades medicinais. Mas na hora que o almanaque cita as atividades econômicas prevalecentes ali na região de Santa Luzia, não cita nada de uso de água termal ou existência de uma fonte de água termal. A próxima vez que a gente ouve falar alguma coisa assim mais formal da lagoa também é num registro de um viajante inglês, Richard Burton, que visitou a região em 1867 e que comentou o que ele chamou de aspecto vulgar da lagoa, e não obstante ele reconhecesse que na memória da população local persistia a ideia e a imagem de um lago sagrado, mas que a lagoa tinha um aspecto vulgar. E ele tem a seguinte opinião, em inglês não deixa por menos, né, gente? Ele achava que não se justificava o que julgou ser o pretensioso nome do lugar. O nome do lugar é Lagoa Santa, devido a uma superstição agora morta. Então ele fala, pode chamar Lagoa Santa, mas isso é uma superstição agora morta. E a lagoa é vulgar, não vi nada de diferente nela, nada de interessante. Então, sobre a lagoa e seu poder miraculoso, o que a gente tem é um registro de esmaecimento da ideia de que a lagoa tinha poder miraculoso. Mas a Lagoa Santa, no século XIX, se tornou outra vez um lugar que chamava atenção, não por causa da lagoa, mas por causa do fato de um pesquisador dinamarquês, um paleontólogo, ter fixado ali residência em 1825. Peter Lund percorreu a região em 1823. Ficou tão encantado com a região que voltou em 1825 e fixou residência. E morou lá até morrer no local em maio de 1880. Ele viveu a vida praticamente toda adulta lá em Lagoa Santa. E percorreu e descobriu e identificou mais de 250 cavernas. Ele com praticamente ninguém. Ele, um ou dois ajudantes, pouco apoio financeiro, ele mesmo financiou muita coisa. Eu acredito que ele recebia financiamento de sociedades científicas dinamarquesas, mandou muita coisa para a Dinamarca, né, que saiu aqui da nossa região, de Lagoa Santa, e descobriu fósseis de seres humanos e animais na época quaternária. Isso numa época em que os sábios europeus duvidavam da existência de um homem pré-histórico aqui nessa parte do mundo. E ele comprovou, né, por fósseis que ele identificou corretamente, com muita competência científica, que aqui foi um lugar habitado na pré-história. Então, ele chega a ser reconhecido como o pai da paleontologia brasileira, e ele é homenageado pela Escola de Minas de Ouro Preto numa sessão cívica, científica, em maio de 1883, quando foi inaugurado um retrato dele, que está lá na Escola de Minas até hoje, e que foi doado por ninguém menos que o imperador Pedro II, lá para a Escola de Minas de Ouro Preto. Então, nesse momento, não se fala mais da Lagoa Sagrada, mas
esse pedaço de Minas entra no roteiro do turismo científico e ecológico, vamos dizer assim. No século XX, Lagoa Santa se tornou, lembrem bem, né, a localização da cidade e de Belo Horizonte. Lagoa Santa nunca cresceu como uma cidade importante do ponto de vista econômico. Ela se tornou município independente em 1938, mas era uma cidade provinciana, à beirada de uma lagoa bonita, um lugar maravilhoso, de acordo com descrições do Henri Gorsex, que era diretor lá da Escola de Minas, com um pôr do sol maravilhoso, inigualável, com viajantes que vinham a Minas para passear nessa região tão relaxante, com um ar tão salubre, com essa lagoa tão maravilhosa. Então, Lagoa Santa, a partir do início do século XX, se torna um lugar de recreio para famílias abonadas de Belo Horizonte, que lá constroem suas casas de campo, com um estilo de vida bem aristocrático, com trampolins particulares, com acesso particular à lagoa, esqui aquático, iate clube, competições aquáticas. Em suma, virou um local que ainda hoje, essa identidade de Lagoa Santa persiste, né? De espécie de balneário de lazer, né? De famílias abonadas de Belo Horizonte que tem casa de campo lá, né? E o entorno está só crescendo em termos de áreas de casas de campo para famílias abonadas de Belo Horizonte. Em 1930, acontece uma outra coisa interessante lá aliás, foi na década de 30, não sei exatamente quando. A cidade foi escolhida para ser sede do primeiro núcleo de produção de aviões e hidroaviões do Brasil. E logo o Ministério da Aeronáutica incorporou aquela fábrica e criou o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, que não existe mais, mas deu um impulso de crescimento urbano e desenvolvimento da cidade muito grande ao longo dos anos 40, 50, 60. Então, a cidade seguiu uma outra história. Ela não preservou a memória da Lagoa Prodigiosa, a não ser no nome da própria cidade, que nunca mudou, né? A Lagoa Santa. Mesmo quando se tornou independente, não quis mudar de nome, não, chama Lagoa Santa. Mas a lagoa, propriamente, porque ela está bem no centro da cidade, agora se chama Lagoa Central. Ela é conhecida como Lagoa Central. Como eu disse antes, se tornou até patrimônio municipal. E hoje se sabe que a Lagoa Grande, Lagoa Santa ou Lagoa Central é parte de um grande planalto calcário com muitas lagoas. Então, Lagoa Santa é apenas mais uma lagoa. Linda, né? Eu acho que quem vai lá e ao pôr do sol vê que o lugar é bonito mesmo. Então, para terminar, eu acho que a gente pode se perguntar por que a cidade, tendo tido o início que teve, não se tornou uma estância hidromineral. Por quê? A gente pode aventar 3 hipóteses.
não tem jeito de confirmar nenhuma, mas tem 3. A primeira é uma dica dada pelo João Cardoso de Miranda, já em 1752, quando ele mesmo fala que a lagoa estava muito poluída, ele não fala poluída, ela fala que ela estava muito suja, com os dejetos humanos e as partes dos doentes que iam lá para se livrar das suas feridas e que aquilo foi poluindo a lagoa de uma tal maneira, sem ninguém cuidar, né, de preservar a sua sanidade e delimitar a forma do tratamento, então, que os próprios beneficiados destruíram o poder curativo da lagoa. Ele fala isso em 1752. Então, já devia ter muita sujeira acumulada e o Ciali já tinha ido embora, como eu falei com vocês, ele não ficou ali na região de Sabará para manter a recomendação, né, de um cuidado com as fontes das águas e a pureza delas. Inclusive, essa é uma questão que ele levantava. De onde que vêm essas águas? De onde? Porque em todos os outros casos de Minas Gerais, de fontes termais em Minas Gerais, as fontes são conhecidas e protegidas. E toda a legislação hidromineral em Minas é muitíssimo cuidadosa no sentido de proteger as fontes, as origens das águas que têm poder, composição química com poder curativo medicinal. Essa é uma hipótese. A segunda é essa que eu estou levantando agora. Teria faltado a preocupação com proteger as fontes? Um médico amigo do Ciali, que acompanhou as curas e o trabalho dele, falava que seria necessário, para compreender mesmo o poder curativo daquelas águas e o alcance do poder curativo das águas, conhecer a origem das águas, que quem sabe não seria possível esvaziar a lagoa para descobrir de onde que vinha a água daquela lagoa. Porque aquilo, não sei se vocês conseguem conceber, nós estamos num planalto e tem uma massa de água doce ali no lugar do planalto, né? um poço ali. De onde que vem a água? Então, era a dúvida, né? Se não protegeu a origem, ela pode ter perdido a sua capacidade curativa. E a última hipótese é levantada por um historiador mineiro, o Augusto de Lima Júnior, que levanta essa hipótese. Num dos livros que ele escreveu, ele tem essa história. A fama das curas operadas pelas águas da Lagoa Santa cruzou o Oceano Atlântico, chegando a Lisboa, onde sua comercialização em barris chegou a ocorrer, sendo posteriormente contestado pelo rei em vista dos prejuízos decorrentes da disputa comercial com as águas de Caldas da Rainha, que é um balneário português famoso. Bom, mas não há evidência nenhuma disso. Nenhum documento, nenhuma ordem real que diz assim, para de explorar, fecha essa lagoa, proíbe a ida lá, porque está prejudicando o negócio aqui em Portugal. Essas são as 3 hipóteses. A gente não sabe. A gente só sabe que o opúsculo foi escrito, as curas foram atestadas por um médico. Então, em algum momento,
a lagoa foi prodigiosa. Produziu milagres. Tornou-se santa. Isso a gente sabe. Isso é incontestável. Por que essa história não rolou como as das fontes lá de Poços de Caldas, Cambuquira, Lambari, Campanha da Rainha, né? Por que não seguiu essa mesma história? É a dúvida que eu vou deixar para vocês. Agradeço a atenção e se tiverem alguma pergunta e eu puder responder, agradeço muito a atenção mesmo, viu, gente? Obrigada. Vera, você fez uma exposição tão clara e abordou aí esses vários aspectos, né? E a coisa mais curiosa que eu acho é isso de ficar no nome do lugar, a memória de alguma coisa que, quando tem o registro dos prodígios, a Lagoa não chamava ainda Santa. Ela chamava esses outros, ela tinha esses outros nomes. E essa denominação, se eu acompanhei bem o processo que você fez, ela aparece numa época não identificável entre essas informações e quando vem o almanaque, que já dá a freguesia, né? Era freguesia naquela época, né? Não, Jacinto. Não tem nenhum outro documento anterior que fala por que Lagoa Santa foi o nome que pegou, né? Pode dizer assim. Eu não sei, não conheço um documento que diga por que o lugar começou a ser chamado de Lagoa Santa. Mas a gente sabe que quando a freguesia foi criada, ela foi criada com o nome de... Ela foi criada por um alvará do governo provincial em 25 de agosto de 1823, com o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa. Ah, tá. Já estava. Já estava. Ah, tá. Então esse aí que me passou. O nome de Lagoa Santa, pelo relato da Júnia Furtado, que compara os dois os dois opúsculos do Antônio Seale, a denominação ou a ideia de que a lagoa era santa já existia certamente por volta de 1749, final do século XVIII, existia. Mas como nome oficial, só aparece em 1823. E quando, em 1938, um decreto estadual desliga Lagoa Santa de Vespasiano e de Santa Luzia e cria o município, ninguém contestou, todo mundo continuou com o nome de município de Lagoa Santa. Não é mais de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa, não, é município de Lagoa Santa. Então o nome colou, não obstante ele não tenha mais como substrato uma ideia religiosa, de identidade religiosa. É a identidade de um nome, de uma lagoa, vamos dizer assim, de uma toponímia que guardou um simbolismo, né, para a população da cidade. Eu acredito que seja assim.
Eu nunca ouvi ninguém contestar o negócio da Lagoa Santa, não. Oi, Vera. Eu queria lembrar algumas coisas que, na verdade, você diz, mais de uma vez você disse que o registro de população em Lagoa Santa, em diferentes momentos, era de 3.000 e poucas pessoas, 3.000 e tantas pessoas, mas, na verdade, é isso que eu queria, mais uma vez, certificar com você. Na verdade, o impacto das curas, o impacto das pessoas que se banhavam, foi uma revolução. Na verdade, eu li, enfim, que eram mais de 5.000 pessoas. Isso que eu quero confirmar com você. Muito mais do que 5.000 pessoas que passaram por lá e que se banharam na lagoa e que beberam a água da lagoa. Enfim, é isso mesmo? Era uma coisa dessa ordem de grandeza? Foi um impacto muito maior do que essa população fixa da cidade. Não há registro oficial também de circulação de pessoas anualmente entre o período de 1749 e qualquer outro momento posterior que fosse relato de doentes que tinham acorrido à cidade para tomarem banho ou para recolher água para beber, né? Eu sei que as pessoas recolhiam a água em recipientes, não sei de que natureza, mas ficavam bebendo a água por mais de um ano. Não sei como que a qualidade da água e a própria salubridade da água era preservada, mas esse relato é frequente. Então, Amilcar, no início, o opúsculo fala de uma circulação de mais de 3.000 pessoas em março de 1749. Depois o Ciali comenta no segundo opúsculo do grande número de pessoas que acorria a cidade e que precisavam de ser orientadas com relação à cura, porque a cura não era genérica. E não adiantava chegar, começar a tomar banho ou beber água e achar que ia ser curado de um mal qualquer. Por isso é que ele promete escrever esse livro, que ele não escreveu, ou se escreveu, não ficamos sabendo, porque não foi publicado, no sentido de mostrar o que aquelas águas podiam curar e em que condições. Porque no relato dos casos curados, há um registro do número de dias que a pessoa tinha tomado banho, conseguido cura completa, cura parcial, ou recomendação para voltar na próxima estação quente. Porque também todos recomendavam que não se tomasse banho na lagoa na estação fria, porque isso diminuiria o poder curativo da lagoa. Era o que se achava na época. Então, não sei como responder essa pergunta, não. O afluxo de pessoas foi suficiente, Amilcar, para dar origem a uma população estável, que ficou lá e devia estar lá para atender quem vinha visitar a lagoa, porque não tinha outra razão, né, para essa freguesia existir. Mais dois comentários rapidamente. Na verdade,
a atribuição da autoria para o João Cardoso de Miranda, parece que ela se deve, sobretudo, à segunda edição de 1925, no Porto, que nós temos lá no Instituto também, nós temos essa segunda edição, que, na verdade, aí que se atribui explicitamente ao João Cardoso de Miranda a autoria do opúsculo, né? Da descrição das curas. E, finalmente, eu queria comentar com você que é absolutamente delicioso a leitura de caso a caso, o tipo de problema que as pessoas tinham, né? A descrição da doença e o tipo de cura e o tempo de cura que cada caso desses é anotado pelo Charles Romano, pela Antônio Charles, e que era chamado de Antônio Charles Romano, porque ele era de Roma. Recomendo a leitura do livro para vocês lerem a descrição dos males, né? Tá tudo lá. Eu não resisto a fazer um comentário, fazendo uma analogia e pensando, inclusive, na Cristina Ávila, que escreveu sobre mentalidade, né? Essa coisa barroca. Mas essa corrida à lagoa, ela é análoga à corrida ao ouro, né? Quer dizer, a história de Minas é isso. Um dia a corrida ao diamante, um dia a corrida... E é curioso, né, que tem a corrida, depois a coisa acaba. Bom, vai deixar uma série de cidades por aí, né? Que guardam memória nos nomes, né? E não só isso, né? Quando tem o ouro vai acabando, que vai tendo essa expansão aí para o leste, né? Que é agricultura e não sei o que, são esses novos territórios que vão sendo tomados aí até lá, a parte alta do Rio de Janeiro, né? Na hora que vai, né? Ali para... E deslocando as populações, porque os índios vão subindo, né? Vão subindo o Rio Doce para poder ir escapar dessa... Se proteger, Agora, né? tudo isso é meio corrida, né? Tem lá um lugar, começa a chegar gente. Eu não sei se isso tem lógica, mas eu acho que o século XVIII em Minas é um pouco essa história, né? Oi, Vera, eu gostei demais. Primeiro de te rever. E segundo, de ouvir as suas informações. O que me lembrou, quando você falou do Antônio Ciali, que era um estudioso, né, um homem da ciência, me lembrou muito a história também da irmã Germana, que vivia ali perto. Vivia na Serra da Piedade, e ela tinha êxtases, e um médico também, chamado Antônio Gomide, escreveu anonimamente um livro impugnando os êxtases da irmã Germana. Quer dizer, Minas Gerais era interessante, né, Vera Alice? Demais. Tinha santo, santa, né? Mas tinha também médicos que escreviam anonimamente, só depois que ele assumiu como autor, e ele é considerado, o Antônio Gomide é considerado o patrono da psiquiatria brasileira, estudando o caso da nossa irmã Germânia. Sem dúvida que a nossa história, do ponto de vista das, vamos dizer assim, desse casamento da mentalidade barroca com a dureza e até uma certa perversidade da burocracia portuguesa, da exploração portuguesa sobre o território, deu margem a uma série de situações e, eu diria assim,
estratégias de sobrevivência em que a gente vai encontrar pessoas inteligentes tendo que tratar de sobreviver nesse espaço de intrigas e de interesses poderosos. O próprio Ciala é exemplo disso. Ele não assina o opúsculo porque ele fica com medo de ser chamado de charlatão, e ele quer ter o reconhecimento oficial, ele não quer ser um charlatão. E, ao mesmo tempo, se sabe que essas pessoas curadas quase que imediatamente iam produzir os exvotos, as manifestações materiais daquela convicção que elas tinham de que o que tinha acontecido era milagre, né? Então, era um universo complexo, né, de mentalidades que tiveram que encontrar estratégias para conviver e sobreviver, né? Sem dúvida. Mas essa ideia da corrida para a cura é verdade para as estações do sul de Minas também, para as estações termais, porque a história, por exemplo, de Poços de Caldas é de uma fonte cujo poder curativo foi descoberto, não tinha nada considerado miraculoso, mas era propriedade, as fontes estavam dentro de uma terra que era sesmaria, que era doação, né, originária do governo português, e o dono doa as terras, mas em contrapartida pede que alguém cuide daquele povo que vai lá todo ano para tomar banho nas fontes. Eu tô doando, mas toma conta, eu não quero esse povo aqui. Porque isso é interessante também. Tinha muito indigente, pessoas pobres que não tinham condição de pagar médico e que acreditavam em soluções alternativas, inclusive, como a Cristina mostra, em amuletos, em santinhos pendurados no pescoço, né? Óleos de santo, coisas identificadas e inventadas para cuidar desse universo em que existia médico, existia cirurgião, existia o barbeiro, que também podia receitar remédio, né? Cortava cabelo e receitava remédio, mas existia também muita dureza de vida, né? Mas Lagoa Santa continua aí, viu, gente? Bom, então, agradecer a Vera Alice pela apresentação do livro, um livro tão curioso, né, com tanta coisa interessante. Agradecer a Amilcar também, a publicação, e o livro também organizado por você. E nós vamos terminar de novo com uma salva de palmas para a nossa conferência.